Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Pedir para que os irmãos que abram a Bíblia em Atos, capítulo 9. Pedir para o irmão Richard fazer a leitura no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Atos 9, do 1 ao 18. Senhor Jesus? Atos 9, do 1 ao 18. Capítulo 9, do versículo 1 ao 18. Passo a ler. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levanta-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando pela mão, levaram para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias. Ao que ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: Levante-se e vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. E numa visão viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou, para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Amém? Amém, irmãos? Pode tomar assento em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Dá uma forte salva de palmas ao nosso Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus, aleluias. Diaconisa Raquel apresentou a palavra da noite. E a palavra desta noite, irmãos, vai falar a respeito da conversão de Saulo, que passou a se chamar Paulo. E a gente vê o quão grande perseguidor da igreja de Cristo Saulo era. E tudo isso, irmãos, baseado no que? Na interpretação errada da lei do Senhor e na religiosidade, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, com religião, com o que o homem coloca, a doutrina que o homem vai colocando, como teve a lei de Moisés, e o homem foi colocando a sua mão, interpretando, mudando, alterando aquilo que estava, né, na lei do Senhor, ao ponto que
Saulo, acreditando, né, estar servindo a Deus, ele estava perseguindo o próprio Deus Filho, que era nosso Senhor Jesus. Vê que as pessoas têm que tomar muito cuidado com religião, né? Cristo, a gente tem que se basear na palavra do Senhor, né? Tudo que a gente for fazer, seja aqui no ministério, na nossa vida particular, no nosso serviço, em todas as escolhas, nós temos que ser usado pelo Espírito Santo do Senhor que habita em nós. Não, né, ser usado porque uma pessoa fala, né? Porque essa pessoa pode errar, Jesus jamais. Então a gente tem que pautar sempre a nossa atitude baseado na palavra do Senhor, porque enquanto a gente tiver humildade, irmãos, de orar, de clamar ao Senhor, por mais que a gente surja alguma dúvida, o próprio Deus, ele é paciente em explicar. É diferente de quando a pessoa está duvidando de Deus e quando a pessoa tem uma dúvida. Igual aqui mais à frente a gente vai ver que Ananias, quando o próprio Deus mandou ele lá orar para Paulo, né? Ele teve suas dúvidas e quis explicar para o Senhor o porquê que ele não iria, né? Mas o Senhor teve misericórdia, né, de Ananias e determinou que Ananias fosse, explicando o porquê que Ananias deveria ir. Então o nosso Deus, ele é um Deus que conhece as nossas falhas, as nossas limitações e sabe, irmãos, né, daquilo que a gente ainda não alcançou. E a santificação da nossa vida é um processo que vai crescendo a cada dia, dependendo, né, da nossa obediência ao Senhor. Então vamos pautar a nossa vida em obedecer a Cristo, não a homens, né? Porque a gente hoje vê que a igreja de Cristo, que era para ser, né? Esse dia eu vi uma ilustração no formato de uma pizza, né? Que era para ser uma igreja só, mas o homem, né, foi dividindo e fatiando. Então hoje a gente tem várias igrejas que servem o mesmo Deus, que era para ser um só, mas o homem, né, ele vai colocando a sua mão no Evangelho de Deus e vai criando divisões. E aquele irmão em Cristo, né, muitos deixam de chamar de irmão porque ele vai pela palavra do homem, que só a igreja dele que salva. Quem salva, irmãos, é Jesus, não é a igreja, não é pastor, não é bispo. Quem salva é nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que sempre pautar, né, as nossas atitudes baseado no que Cristo deixou para nós. Nós temos aqui tudo que a gente precisa para a nossa salvação, para que a gente possa viver uma vida de dedicação, de respeito ao nosso Senhor. Então vamos pautar as nossas atitudes, né, na palavra do Senhor, porque Saulo perseguia o povo de Deus, achando que estava fazendo um serviço para Deus. Então a gente vê a que ponto chega, né, a distorção que o homem vai colocando, e se a gente não for pela palavra, a gente também pode incorrer em erro. Então vamos colocar a palavra de Deus em primeiro lugar na nossa vida. Pode ter certeza, irmão, que o Espírito Santo vai direcionar a nossa vida, como direcionou a de Paulo depois da conversão de Paulo. E aqui no versículo 8, no capítulo 8, no versículo 1, fala quem era esse Saulo, né? Diz assim: e Saulo consentia na morte de Estevão. Ou seja, o primeiro mártir da igreja foi Estevão, né, que foi morto apedrejado. E Paulo, né, Saulo, estava lá segurando as vestes, dando auxílio para que aqueles assassinos cometessem, né, a morte de Estevão. Naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Ou seja, né, o povo de Deus não pôde nem sepultar Estevão, tiveram que fugir. E o versículo 3 do capítulo 8 diz: Saulo, porém, queria destruir a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Veja, irmãos, que com ele não tinha, né, separação de homens ou mulheres. Se ele pegasse a pessoa e a pessoa não renunciasse a Cristo, ele arrastava para a prisão, né? E vai dizer, né, mas a palavra fala que ele era um perseguidor e que muitos, né, assim como Estevão, foram mortos por servir a Cristo na mão de Saulo, que perseguia o povo de Deus. Então a gente vê aqui, irmãos, um tirano, né, uma pessoa que estava perseguindo e matando o povo de Deus. E isso serve para a gente também ficar de exemplo, irmãos, que para Deus não há impossível. Para o nosso Deus não é impossível, porque se a gente fosse julgar, se a palavra trouxesse só essa primeira parte aqui de Saulo, e a gente fosse analisar quem era esse homem,
com certeza, irmãos, nós iríamos falar que esse homem não tinha jeito, né? Então, teve jeito, porque nosso Senhor Jesus Cristo dá jeito para tudo, né? Para a morte, que ninguém dava jeito, Cristo deu jeito, e hoje nós temos direito à vida eterna. Então, Cristo dá jeito para tudo. Então, nós que estamos aqui na presença do Senhor, irmãos, que estamos orando por familiares, né? Saiba que, às vezes, para a gente pode até pensar que é uma situação difícil, mas para o nosso Deus não tem impossível, irmãos. Então vamos continuar clamando, orando por essas pessoas, sendo um canal de bênção para essas pessoas. E o versículo 1, né, do capítulo 9 diz: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Então veja, irmãos, que o ódio tomava conta do coração de Saulo. Como que o ódio pode tomar conta de uma pessoa que diz que serve a Deus? Tem algo muito errado. Então, se uma pessoa disser que está servindo o Senhor e tiver ódio no coração, irmãos, ela precisa nascer de novo. Ela precisa buscar conserto, buscar a presença do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não habita em casa imunda. E uma pessoa que tem ódio no coração, irmãos, a casa dela com certeza é imunda. Então, todos nós que estamos na presença do Senhor, nós temos que saber renunciar a nós e deixar Cristo viver em nós, né? Que nosso corpo seja templo do Espírito Santo, e o corpo que é templo do Espírito Santo não tem lugar para ódio, irmãos. Nós temos sim que ser um canal de bênção para as pessoas. E aqui Paulo, né, Saulo, na época achava que estava servindo a Deus com ódio no coração. Para a gente ver a religião, até que ponto, né, ela distorce a palavra, e até que ponto surge o fanatismo e a perseguição. E o 2 vai dizer: e ele lhe pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homem como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Então veja, irmãos, que como houve a dispersão devido à grande perseguição que Saulo liderava, muitos irmãos em Cristo tiveram que fugir. A palavra fala que apenas os apóstolos ficaram, e Saulo, ele não se conteve apenas em expulsar, né, o povo de Deus, né, de Jerusalém. Ele quis ir atrás, né, para localizar, prender, tanto faz se fosse homem ou mulheres, ele iria prender, né, e para isso ele precisava de cartas, né, do sacerdote, né, do sumo sacerdote, para que ele pudesse trazer essas pessoas para que fossem julgadas, né, pelo sinédrio. Então a gente vê, irmãos, que Paulo, né, Saulo, que na época ele era empenhado, ele tinha dedicação, mas ele tinha uma mente, um ensino totalmente, né, distorcido, né? Ele era uma pessoa dedicada, mas, né, ele tinha uma visão distorcida, né, do que é o amor de Deus, devido à sua religiosidade. E aí, irmãos, é que entra Cristo, né? Como entrou na nossa vida também, né? A gente está aqui falando de Saulo, mas muitos de nós éramos iguais ou pior que Saulo. Não importa que a gente não matou ninguém, não perseguiu ninguém, mas nós estávamos desobedientes no caminho do Senhor. Assim como Saulo estava perdido, nós aqui também estávamos antes de aceitar a Cristo. E Cristo deu jeito na vida de Saulo e deu jeito na nossa vida também. E assim como Paulo, né, foi bênção para muita gente, nós também podemos ser bênção, irmãos. Depende de nós, né, da nossa dedicação, da nossa obediência no caminho do Senhor. E o 3 vai dizer: enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E aqui, irmãos, né, a palavra fala: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E quem está falando com ele é o próprio Cristo. Que poder tem Saulo para perseguir a nosso Senhor Jesus Cristo? Nenhum. Mas irmãos, que quando nós estamos levando a palavra do Senhor, seja aqui ou em qualquer lugar, e a pessoa está te perseguindo, está te defamando, está te insultando, seja no seu serviço, na sua família, não é você que ela está ofendendo, é a Cristo. Então, se não é você, não é a mim que ela está ofendendo, não somos nós que temos que ir lá e resolver pelas nossas próprias mãos. Nós temos que orar e colocar na mão do Senhor, que o Senhor é que vai tratar desses assuntos. E o 5 vai dizer: ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus,
a quem você persegue. Então, irmãos, quem estiver perseguindo você pela palavra do Senhor, não é você que ela está perseguindo, é a Cristo. E Cristo vai dar jeito, irmãos, pode ter certeza disso. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Veja, irmãos, que Cristo apareceu para Saulo ali, nesse momento, para a conversão de Saulo em Paulo, que ele precisava ver, né, o Cristo glorificado, e ele viu Cristo glorificado. Que essa passagem da conversão de Paulo, né, de Saulo para Paulo, ela é retratada mais em duas partes aqui no livro de Atos. Em Atos 22, né, do 4 ao 11, quando o próprio Paulo relata a sua conversão em sua defesa, e depois novamente Atos 26, do 9 ao 18, Paulo relata também a sua conversão para o rei Agripa. Então se cumpriu a palavra dele levar, né, a palavra do Senhor, inclusive a reis. Então ali, irmãos, né, Paulo relatou a sua conversão e fala aqui que as pessoas que estavam com ele não entendiam, né, o que Cristo falava, e Paulo explica isso, né, no capítulo 26, no 14, ele fala, porque Cristo falava com ele em hebraico, e o povo naquela época, depois de voltar do cativeiro, eles passaram a falar em aramaico, mas Paulo, né, que como ele fazia parte do Sinédrio, estudava as escrituras, então ele entendia o hebraico. E o 7 vai dizer: os homens que viajavam com Paulo pararam emudecido, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então mostra que apenas, né, Saulo foi quem viu a nosso Senhor Jesus Cristo em seu corpo glorificado. Então Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver, e guiado pela mão os levaram para Damasco. E nas outras passagens, quando Paulo conta da conversão dele, ele explica que foi as pessoas que estavam com ele ali, que precisaram pará-lo para levarem a Damasco, que ele não enxergava nada. E ele fala, irmãos, que ele viu, né, Cristo, né, a luz resplandecente do rosto de Cristo quando era meio-dia. Então veja que não era noite, estava de dia, mas a glória de Deus é tão grande que mesmo de dia, ao olhar para Cristo, ele ficou cego. E esteve 3 dias sem ver, dos quais não comeu e nem bebeu. Aqui, irmãos, nesses 3 dias, Cristo já tinha feito a boa obra na vida de Paulo. Aqui Paulo já tinha aceitado a nosso Senhor Jesus Cristo como Salvador. E a palavra vai dizer que ele estava orando quando Cristo pediu para que Ananias fosse até ele. O 10 vai dizer: e havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias. Ao que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Isso aqui também, irmãos, serve para a gente, né? Que muitos, quando o pastor fala que vai separar para o obreiro, para a obreira, e a pessoa fala: eis-me aqui, Senhor, que a gente saiba o peso dessa frase, eis-me aqui, Senhor, porque depois que a gente falar essa frase, que a gente não venha fazer como Ananias, né, que falou eis-me aqui, Senhor, mas depois que justificar perante o Senhor entendeu o ponto de vista dele, mas se a gente falou eis-me aqui, Senhor, então eis-me aqui, Senhor, para que o Senhor, irmãos, confiar nas nossas mãos, vamos fazer, né, sem ficar questionando, sem ficar tentando argumentar com Deus, né, vamos ser, né, um canal de bênção, né, para as pessoas. Não vamos pegar aquilo que Deus colocar na nossa mão, vamos falar isso eu quero, isso eu não quero. Não, aquilo que Deus colocar na nossa mão, irmãos, pode ter certeza que o próprio Cristo vai nos capacitar, para que a gente consiga fazer. Se for algo que a gente tem que suportar, que a gente possa passar por essa luta, né, glorificando o nome do Senhor, porque essa luta vai ser futuramente uma grande bênção na nossa vida. E o Senhor lhe disse, então o Senhor lhe disse: levante-se e vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo, e ele está orando. Então, ou seja, irmãos, ele já tinha se convertido, já estava orando, buscando mais de Deus na vida dele. E o 12 vai dizer: e numa visão, aqui fala da visão que Paulo teve, e numa visão viu entrar um homem chamado Ananias. Veja, irmãos, o quão perfeito é nosso Deus. Além de mostrar um homem entrando na casa lá para Paulo, ainda deu o nome, que era Ananias, a quem o próprio Cristo incumbiu de levar a mensagem, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor,
de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. Aqui, irmãos, Ananias quis, justificar perante o Senhor, quis avisar o Senhor do quão perigoso que era Saulo. Irmãos, a gente não precisa falar nada para nosso Deus sabe de tudo, sabe do que aconteceu, sabe do que está acontecendo e sabe do que vai acontecer. O que nós precisamos, irmãos, é confiar no Senhor, saber que nós, irmãos, somos um projeto de Deus. Se nós estamos aqui, irmãos, não é por acaso. Um dia nós fomos Saulo, mas hoje, pela misericórdia de Deus, nós podemos ser Paulo. Nós podemos ser um canal de bênção para muitas pessoas, porque aqui a Bíblia relata, a conversão de Paulo em três capítulos diferentes, porque isso foi um marco para a igreja. Não que Paulo tivesse alguma qualidade, mas que mostra que para Deus não tem impossível, mostra a glória de Deus, o poder de Deus, o que Deus pode fazer na vida de um homem, ou de uma mulher. Basta a pessoa aceitar, Cristo como Salvador e se dedicar na obra do Senhor, que Paulo era dedicado. Mas dedicação, irmãos, não vai salvar ninguém. O que vai salvar é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era dedicado, mas na perseguição, E aqui, a partir desse momento, ele vai passar a ser um canal de bênçãos. Ele vai passar a pagar o preço de ser um cristão. E que nós saibamos também, irmãos, pagar esse preço, renunciar a nós e viver a Cristo na nossa vida. Porque não adianta, irmãos, Aqui, quando Paulo relata a sua conversão, e ele fala que ele estava como um animal que dava coice num aguilhão. E muitos, irmãos, cristãos que já estão na presença do Senhor, faz como Paulo, quando não era convertido, está dando coice, em aguilhões, ou seja, ele mesmo está se machucando, porque o Senhor, o chamou para a obra, e muitos até vêm, mas passa um tempo, ele começa a se afastar do Senhor, seja pelas bênçãos que Deus colocou já nas mãos dele, que ele começa dar mais atenção para a bênção que Deus tem posto na vida dele do que para a palavra do Senhor, seja por uma luta que está enfrentando. Então, irmãos, se nós estamos na presença do Senhor, vamos colocar Deus em primeiro lugar. A hora que vir a luta, Deus em primeiro lugar, mas a hora que vir a bênção também, irmãos, Deus em primeiro lugar, Quantos estão deixando de vir para a casa do Senhor para cuidar de alfazeres, de casa, de carro, de comércio, que foi uma bênção que Deus deu para ele, mas ele está fazendo mau uso disso. Em primeiro lugar, irmãos, quando não tinha nada, estava na casa do Senhor, e agora que Deus abençoou, não tem tempo mais para o Senhor. Então nós temos que saber, irmãos, que essas pessoas estão como o Saulo estava antes, já sabia de Cristo, viu ali Estevão testemunhando, e mesmo assim não deu crédito e resolveu perseguir o povo de Deus. E Cristo falou para ele: você está dando soco em aguilhões, você está como um animal se debatendo em aguilhão. Essas pessoas também, irmãos. Só que essas pessoas, irmãos, não é a gente que vai chegar e vai falar para o irmão: você está errado. Se alguém tiver que falar isso, quem vai falar é o pastor, que Deus colocou sobre as costas dele, Mas a gente tem que orar para essa pessoa, para que fazer como fez Ananias aqui, ir lá e orar por essa pessoa, porque, irmãos, Deus vai tratar com essa pessoa, como se Saulo, quando viu o testemunho de Estevão, tivesse se convertido, ele não tinha passado por tudo isso que ele passou, mas ele não quis ouvir e passou por isso. Então essas pessoas, irmãos, que Deus tem um chamado, que por um motivo ou outro está sendo desobediente, você pode ter certeza que Deus vai trabalhar na vida dele. Cristo vai trabalhar na vida dele, vai colocar situações que vai falar: ou você faz a minha obra, ou você não vai fazer a minha obra nem a sua. Então é Cristo trabalhando com cada um, e a pessoa sabe, irmãos, quando está em débito com Cristo, vê que Cristo está trabalhando na vida dele. Então ele vai ter que fazer igual Paulo fez aqui, se converter e colocar Deus em primeiro lugar da sua vida. Assim como nós, irmãos, que estamos aqui na presença do Senhor, vamos sempre colocar Deus em primeiro lugar, não por obrigação, não por medo, mas por prazer, por vontade de estar na obra do Senhor, porque isso, irmãos, é o Espírito Santo no nosso coração.
Nós que estamos aqui hoje, irmãos, os irmãos que estão na presença do Senhor, você pode ter certeza, é o Espírito Santo trabalhando, porque nós por nós mesmos não estaríamos aqui, mas o Espírito Santo que habita em nós nos motiva, né? Nos incentiva, faz a gente se sentir bem e ouvir uma pregação, ouvir um louvor, de estar na casa do Senhor, de fazer a obra do Senhor, de levar a palavra do Senhor às pessoas que estão aí fora. Então saiba que você, né, tem um propósito, Deus tem um propósito na sua vida. Não deixa, né, como o pastor falou, não enterre os dons. E um dos dons, né, é fazer a obra de Deus, é testemunhar, é pregar, é convidar as pessoas para estar na casa do Senhor. Então vamos, né, se dedicar na obra do Senhor, como Paulo, depois da sua conversão, se dedicou. E aqui o 14 diz, né, e aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para aprender todos o que invocam o teu nome. Aqui era a continuação de Ananias se explicando para Jesus, querendo alertar Jesus, como se Jesus precisasse de alerta, né, de algum ser humano. Mas, né, aqui a fama de Paulo, de Saulo, o que Saulo iria fazer em Damasco, né, aquela carta que ele tinha pedido ali para o sumo sacerdote, a notícia já havia se espalhado em Damasco, né, tendo em vista que ele já estava ali há 3 dias. Então Ananias quis alertar o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Mas aqui, irmão, você vê que como Ananias, né, ele falou na sua pureza, na sua inocência, Deus não levou em conta. Assim como muitos de nós, quando a gente erra, né, Deus conhece o nosso coração, Deus sabe que nós estamos buscando o acerto, sabe que dentro da nossa limitação a gente está pedindo perdão para Deus, está buscando acertar cada dia mais, e Deus reconhece isso, irmãos, porque nós não estamos aqui por mérito, nós estamos aqui por graça. E o 15 vai dizer: mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, como fez, né, e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Então aqui se cumpriu a palavra do Senhor, né, que Paulo foi um grande pregador, pregou para os gentios principalmente, mas também pregou para rei, como ele pregou para Agripa, e também para os filhos de Israel, porque ele esteve junto com os apóstolos. E o 16 vai dizer: pois eu mesmo vou mostrar a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então, irmãos, o próprio Cristo, né, ia mostrar para Saulo, agora Paulo, o peso, né, de ser um cristão, o peso de ter que renunciar a si mesmo e viver o Evangelho. Todos, irmãos, né, desde da vinda de Cristo, que serviram a Cristo, tiveram que pagar o preço. E hoje quem tem que pagar o preço, irmãos, somos nós que estamos na presença do Senhor. E esse preço, irmãos, né, não vai ser algo que a gente não vai conseguir fazer. Cada um na sua medida, né, na sua limitação, na sua condição, você pode ter certeza que se você se esforçar, Cristo vai te capacitar. Você vai pegar essa cruz e você vai carregar tranquilamente, irmãos. Depende da nossa obediência, depende da nossa dedicação na obra do Senhor. Então antes nós estávamos aí no mundo, julgando o povo evangélico, julgando o povo cristão. Hoje nós somos o povo de Deus, então é natural que aquelas pessoas falem de nós, e o que nós temos que fazer é ser um canal de bênção para eles, é orar por eles, é convidar eles para vir para a igreja, não é ficar discutindo, ofendendo, e sim orar e pedir para que Cristo tenha misericórdia deles, assim como teve de nós também, porque muito de nós aqui pode ter certeza que era impossível para muita gente, mas para Deus nós fomos possíveis. E o 17 vai dizer: então Ananias foi, e entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão. Veja que, né, Ananias, né, ele era um homem obediente ao Senhor, mesmo ele tendo ali, querendo explicar algo para Cristo que não era necessário, mas quando ele compreendeu o que Cristo estava mandando ele fazer, ele foi, e entrando na casa, né, de Saulo, ele já chama Saulo o quê? De irmão, né? O Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que volte a ver e fique o quê? Cheio do Espírito Santo. Então é isso, irmãos, a partir do momento que a gente aceita Cristo como Salvador, o Espírito Santo do Senhor passa a habitar em nosso coração. E quanto mais nós buscarmos de Deus, irmãos, mais nós orarmos, né,
vi uma frase interessante que fala que a oração é a assinatura do Espírito Santo num coração renovado. E é verdade, quanto mais a gente tem a presença do Espírito Santo, mais a gente tem vontade de orar, de buscar o Senhor, de ler a palavra do Senhor, de ouvir um louvor, de ser, né, um evangelho vivo do que Cristo é capaz de fazer em nossas vidas. E vai dizer o 18, né? Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. A seguir levantou e foi batizado. Então veja, irmãos, que antes dele começar a fazer a obra do Senhor, primeiro ele aceitou a Cristo como Salvador, o Espírito Santo passou a habitar nele, e em seguida ele foi batizado. A importância do batismo, né? Que Cristo, sendo o Deus Filho, né? Se a gente for ver, ele não precisaria, né, passar pelas águas. O próprio João Batista falou para ele, né, que não era ele que tinha que batizar Cristo, e sim Cristo tinha que batizar ele, mas Cristo falou: convém que agora seja cumprido a palavra, né? Então veja que Paulo aqui, né, também ele passou pelo batismo, para a gente ver a importância do batismo, né, para que os nossos pecados, aquilo tudo que a gente cometeu antes, fique no passado, né? Ali a gente desce um homem e nasce o outro a partir daquele momento. Então, irmãos, a gente vê aqui nessa palavra, né, como conclusão, que para Deus não tem impossível. Nós, no dia de ontem, éramos impossíveis para muita gente, você pode ter certeza disso, né? Hoje, nós somos possíveis pela grande graça de Deus, né? Então, saiba que aquelas pessoas que você tem orado, principalmente família, né? A gente sabe que muitos não estão no caminho do Senhor, estão fazendo coisas que desagradam o Senhor, mas saiba que para eles tem jeito, e o jeito é nosso Senhor Jesus Cristo. Então continue, irmão, tem a campanha, né? Como vencer a tempestade. E independente de qual for a tempestade na sua vida, saiba que para Cristo tem jeito. Paulo, né, a conversão de Saulo para Paulo, ela é relatada justamente para isso. Não é para mostrar a qualidade de Paulo, é para mostrar que para Deus não tem impossível. Um assassino, né, um perseguidor de cristão, foi um dos homens mais usados no Novo Testamento. Por quê? Porque ele aceitou a Cristo, ele renunciou a ele e passou a viver pela direção do Espírito Santo. Então que nós possamos, irmãos, ser, né, como Paulo. Nós já tivemos a nossa fase de Saulo, isso ficou no passado. O que o irmão, o que a irmã cometeu lá no passado, né, ficou para trás. Hoje nós somos, né, uma nova criatura. Hoje nós somos filho de Deus, nós estamos na presença do Senhor. Então o que interessa para a gente, irmãos, não é o que a gente fez lá. O que fez lá, quem fez coisa errada, né, que tem que resolver com pessoas ou com a justiça, vai ter que resolver, que Deus perdoa os pecados, mas a consequência do que a gente fez atrás, se tiver que pagar, vai ter que pagar. Mas a culpa, irmãos, não recai mais sobre nós, porque Cristo pagou por todos os nossos pecados. Mas o que a gente tem que ser, irmãos, é como foi Paulo, né? Tinha todos os defeitos que uma pessoa podia ter, né? De perseguidor, de ódio no coração, mas a partir do momento que ele aceitou nosso Senhor Jesus Cristo como Salvador, irmãos, teve mudança, e teve uma grande mudança. Então que essa mudança também, irmãos, seja uma constante na nossa vida, que nós possamos, né, ser o Paulo de hoje, né, levar a palavra do Senhor aos nossos familiares, levar a palavra do Senhor às pessoas que estão aí fora precisando, que nós possamos ser, né, como Paulo foi, obediente ao Senhor, sabendo que isso tem um preço, mas também tem uma grande recompensa. E essa recompensa é a vida eterna, irmãos, é a nossa salvação. Porque é igual o pastor falou, por mais que uma pessoa viva aqui, né? Eu não lembro, acho que foi a pastora que falou na pregação de domingo. Por mais que a pessoa viva aqui 100 anos, ainda é pouco, irmãos. Isso aqui é de passagem. Todos que nós estamos lendo aqui na palavra são números e números grandes na fé. Pessoas que são citadas, reis, estão todos mortos. Quem está vivo é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, como passou o tempo deles, também vai passar o nosso tempo se Cristo não voltar, né? Um dia criança, outro adulto, outro de idade, né? Um dia está vivo, outro dia Deus recolhe. Então, que nessa janela de oportunidade que nós estamos tendo na presença do Senhor, que nós possamos fazer o nosso melhor, né? Ser um canal de bênção, que a pessoa olhe para você, pode até não gostar, como Saulo não gostava do cristão, mas que ele via que ali tinha um homem de Deus. Então, depois isso aconteceu com Paulo também. Ele foi perseguido, teve que fugir, né? Morreu por amor ao Evangelho,
Mas, né, quem olhava para ele sabia que ali tinha um convertido, ali Cristo tinha feito o impossível na vida de um homem. Então que nós possamos deixar, irmãos, o Espírito Santo de Deus nos guiar. Vamos ser obedientes ao Senhor, colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, nas nossas atitudes, nas nossas escolhas. Que saiba, irmãos, nós somos um projeto de Deus. Deus não te trouxe aqui para encher banco de igreja. Deus te trouxe aqui porque você é um projeto do Senhor. E esse projeto, irmãos, tende a ser cada vez mais abençoado. Basta que nós, né, continuamos perseverantes em nosso Senhor Jesus Cristo, sendo obediente, buscando mais de Deus em nossas vidas. Amém, irmãos? Eu agradeço a minha oportunidade. Eu peço uma forte salva de palmas ao nosso Deus Todo-Poderoso.